Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo nas Escrituras, nessa primeira carta de Pedro, agora no capítulo 3, versículo 1 a 7, resumidamente, diz assim, versículo 1 a 7. Mulheres, sede vós submissa ao vosso próprio marido. Marido, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, tendo consideração para com vossa mulher. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam vossas orações. Mulheres e maridos. Mulheres e maridos. Princípios para a vida comum do lar. O Paulo já tratou bastante disso lá em Efésios, detalhadamente, sobre essa questão. E já falamos também do que é a submissão dentro do reino de Deus, porque quando nós lemos versículos como esse, que fala, por exemplo, que a mulher tem que ser submissa ao marido e que o marido tem que tratar igualmente a mulher na vida comum do lar, tratar bem a sua mulher, nós temos que entender os termos do reino de Deus sobre essas coisas, para que não vejamos isso com uma ótica secularista, feminista, machista, ou qualquer isso aí de fora do evangelho. Porque se por um lado a mulher tem que ser submissa ao marido, como diz essa palavra, também lá em Efésios diz que o marido tem que tratar a mulher como Cristo cuida da igreja. E aqui, eu não citei aqui o versículo, mas Pedro fala também da mulher, tratar a mulher como um vaso mais frágil, levando justamente em conta a fragilidade emocional da mulher e suas necessidades como mulher. E o homem deve estar atento para isso, porque ele é colocado como alguém que deve tratar da sua esposa. Na verdade, o marido é mais uma função do homem em relação à mulher do que, propriamente dito, uma posição do homem com relação a ela. É mais isso. A liderança, de maneira geral, seja o homem como cabeça da sua casa, seja a liderança no reino de Deus, é sempre mais uma função de serviço do que uma posição. Isso a gente tem que entender desde sempre. Para que não sejamos levados assim a ter um ponto de vista secular sobre essas coisas. Essa passagem, portanto, nada tem a ver com machismo ou feminismo, mas com os princípios do evangelho para a vida do casal, porque o homem deve fazer a sua mulher feliz. A família é a base da sociedade. E, obviamente, se a família for saudável, a sociedade terá bases saudáveis segundo o evangelho. Aí, no caso, a nossa norma deve ser aquele que está expresso lá no final do livro de Provérbios, a partir do capítulo 31, que começa com o elogio da mulher virtuosa e depois fala da vida comum do lar, onde a mulher é honrada, é elogiada pelo marido, e é onde o marido também é honrado pela mulher. Essa deve ser a mutualidade da vida conjugal, a mulher sendo submissa e o marido tratando da esposa. Tudo isso segundo o reino de Deus, não segundo pensamentos seculares que são opostos a isso. A pergunta que se coloca é: qual é a nossa maior realização nesse mundo? Qual é a nossa maior realização? O que vale mais para nós nesse mundo, como realização? Eu me lembro que já participei de encontro de casais e ouvi duas coisas muito preciosas. Uma é que a primeira preocupação de um homem casado deve ser de fazer a sua mulher feliz. Assim, já mencionei isso antes. A primeira preocupação de um homem casado deve ser de fazer a sua mulher feliz. Porque se ele fizer a sua mulher feliz, ele terá um lar feliz e os filhos terão um casamento feliz como referência para a vida deles. E tudo correrá bem. Isso segundo a palavra de Deus. E essa realização é a maior realização que podemos ter. Também ouvi no encontro de casais, talvez até no mesmo encontro, que participei de vários, que o fracasso na vida conjugal não compensa a vitória em nenhuma outra área da vida. Se o homem é bem sucedido como empresário, como profissional liberal, como qualquer outra coisa, mas é fracassado como pai ou como marido, o fracasso dele na vida conjugal não compensa o sucesso que ele tem em qualquer outra área da existência. Então nós temos que ter realmente a hierarquia de valores e ver aquilo que é de mais valioso para nós nesta vida, segundo a palavra de Deus e segundo aquilo realmente que são nossos maiores anseios, porque queremos ser felizes, mas temos que também estar abertos a proporcionar felicidade. Felicidade nós queremos para nós, mas temos que proporcionar. No caso aqui da mutualidade relacional entre marido e mulher, um deve proporcionar felicidade ao outro. É assim que o Senhor sempre intentou e é assim que deve ser. Obviamente que as coisas muitas vezes dão errado, isso é uma outra questão. Mas aqui falando sobre o ideal de Deus sobre esse ponto, é assim que as coisas devem ser. E aqui diz também que o homem deve tratar bem essa mulher porque elas são coerdeiras da mesma graça da vida. Por quê? Porque a salvação final é para o homem e para a mulher, é para o gênero humano, sem distinção nenhuma. Tanto que, quando vier a consumação de todas as coisas,
o casamento, como nós entendemos, não existirá mais. Não seremos mais maridos e esposas. Eu fico até pensando, como será que vai ser? Difícil imaginar. Porque não havendo mais esse conluio tão entranhável na nossa existência entre um homem e uma mulher, que dá origem a todas as gradações e especificações de parentesco, não havendo isso, que é a base de tudo, não teremos nenhum outro parentesco na eternidade, senão de sermos filhos de Deus. Não seremos outra coisa senão filhos de Deus, porque se somos pais e mães, somos tios, somos avós, somos primos e primas, e por aí vai. Todo o parentesco é baseado no casamento, naquela primeira relação. Não havendo casamento, não haverá também nenhum outro tipo de parentesco. Seremos apenas filhos de Deus na eternidade. E a mulher é coerdeira conosco. Portanto, enquanto estivermos nesse mundo, nessa dispensação, o casamento deve ser o ideal da nossa vida nesse mundo. Aquilo que vai ser na eternidade, prefigurado naquilo que é o casamento. Isso aparece em várias passagens bíblicas relacionando, inclusive, ou pegando, inclusive, o casamento como alegoria das relações de Deus com Israel e depois de Cristo com a igreja. Então, temos que realmente realizar o ideal de Deus sobre esse ponto, para que não se interrompam vossas orações. Aqui é uma exortação para nós, homens. O marido que não trata bem a sua mulher, a sua oração não é ouvida. É isso que está dizendo aqui. Tem dois impedimentos da oração na palavra de Deus, só dois. O pecado e a vida conjugal errada. E aqui, no caso, a exortação é dirigida diretamente ao homem. O homem que não trata a sua mulher bem, que não faz a sua mulher feliz, ele tem a sua oração impedida, para que não se interrompam vossas orações. Não há o impedimento da oração por causa da forma da oração ou das teologias de oração que tem por aí. Tem muito livro sobre oração. Oração que funciona, oração tem que ser assim, tem que ser assado, não pode ser assim, não pode ser assado. A oração verdadeira é a oração que é desse jeito aqui. Várias definições. A palavra de Deus diz apenas uma coisa, duas coisas. Que o pecado impede que a nossa oração seja ouvida. E que o homem tratando mal a sua mulher também tem a sua oração interrompida. Só essas duas coisas. De uma maneira como se ora, isso é uma questão de culturas e subculturas. Depende da formação da pessoa. Ora dessa ou daquela maneira. E isso é um fator secundário. Mas também por isso, também para o bem da nossa vida espiritual, nós, homens, devemos fazer nossas mulheres felizes e tratá-las como vaso mais frágil, como diz Pedro aqui, não de maneira pejorativa, como se entenderia hoje em dia, mas segundo aqueles que são as necessidades reais da mulher, enquanto mulher. Nós, homens, temos que atentar para isso. Depois, no versículo 8 a 12, diz assim: finalmente, sede vós de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, pois para isso mesmo fossem chamados, a fim de receberes bênção por herança. Sede de igual ânimo, aqui já é uma exortação mais geral, por aquilo que deve ser a convivência na igreja. Todos devemos ser cheios do Espírito e termos o fruto do Espírito manifesto no nosso modo de relação, com toda longanimidade, com todo o compadecimento, com ânimos alinhados. O fruto do Espírito deve estar presente no nosso modo de edificação, porque é dessa maneira que a graça de Deus é transmitida, através de um relacionamento fraternal, onde haja compadecimento, onde haja misericórdia, de modo que a graça de Deus seja comunicada pelo modo de nossas relações como igreja, pelo modo como tocamos um ao outro, pelos frutos do Espírito. Ali, o Senhor ordena a sua bênção, como diz lá o Salmo 133. Nosso modo de comunhão importa muito para que haja edificação mútua em nosso meio, fraternalmente amigos, uma coisa assim que às vezes eu escuto por aí, uma reclamação. As pessoas costumam dizer que não têm amigos assim genuínos ou não têm amizades fortes com crentes. Eu ouvi pessoas falando isso. Eu tenho amigos, sou mais companheiros, sou mais assim, mais amigos no mundo do que na igreja. Parece que com a igreja você não tem como se ter um amigo assim, no peito mesmo, aquela amizade. Isso é um erro de superficialidade no evangelho, porque a graça de Deus, ela aprofunda qualquer modo de relação. Um homem que se casa, um homem que é casado, aliás, ou uma mulher casada, ou um filho, ou um amigo, são aumentados em tudo aquilo que há de abençoado em todas essas coisas. O marido cristão, ele é aprimorado pela graça de Deus enquanto marido. A mulher cristã, ela é aprimorada como esposa pela graça de Deus. E os filhos também. Enfim, todas as nossas relações e tudo aquilo que é de valor para nós no sentido comum
é aprimorado pela graça de Deus. Então, se nós não temos a vida verdadeira como crentes, devemos ver qual é o nível do evangelho que vivemos. Porque a graça de Deus tende a um aprimoramento da amizade e da fraternidade. Fraternalmente amigos aqui é o quê? É muito mais do que amigos, porque o que temos uns com os outros é um laço maior do que pode ser uma amizade comum no mundo. É um laço maior, é um vínculo maior. Já disse e vou repetir, o que temos uns com os outros, como igreja, é maior do que qualquer outra coisa que temos em qualquer nível, com qualquer pessoa, em qualquer outra situação. Tanto que o casamento, apontei para a aliança aqui justamente por isso, estamos aliançados uns com os outros. O casamento é justamente a figura mais emblemática dessa relação que temos uns com os outros, como irmãos. Portanto, o nosso modo de amizade deveria ser muito mais profundo ainda, por esse vínculo mais substancial que temos entre nós. E que não encontra em paralelo em nenhum outro tipo de interação humana que temos por aí. Então, deveríamos sim ser amigos crentes e amigos mais profundamente ainda. A pessoa que fala isso, examine o que ele é, qual o nível do evangelho que ele vive. Porque muitas vezes falamos, não temos amigos crentes, pressupondo que a amizade deve vir das pessoas para nós. Todos os pressupostos críticos que existem em relação à igreja são da pessoa para os outros, daquilo que as pessoas lhe devem, e não daquilo que você mesmo deve às pessoas. É sempre assim. Desigrejados, por exemplo, são pessoas que criticam as outras pessoas. E ele? Ele é o quê? Ele é realmente tudo aquilo que ele acha que os outros deveriam ser e não são? Então, essa pergunta tem que fazer acima de tudo, quando críticas desse tipo se levantam. Temos que cada um de nós sermos fraternalmente unidos, compadecidos em nós mesmos para as pessoas em primeiro lugar. Independente se haja uma correspondência igual delas para nós. É assim que devemos ser. Aí, fazendo isso, não haverá amizades superficiais e nem desigrejados, porque tudo para tirar de nós em primeiro lugar. E não há cobrança nossa para as outras pessoas. Porque fomos chamados para isso, para o quê? Para todo bom testemunho, para toda norma abençoada de vida e de convivência com as pessoas. Porque a igreja deve ser nesse mundo o retrato da eternidade. Esse é o nosso anúncio e esse é o nosso sacerdócio. O modo como ministramos uns aos outros em nossa comunhão intensa faz com que a igreja seja o protótipo do que vai vigorar na eternidade. Isso está tendo que entender. Fomos chamados para isso. E para recebermos bênção por herança, porque a eternidade para o Filho de Deus é a continuidade daquilo que já é a vida dele agora no mundo, como princípio, em todo o custo que isso tiver. De modo que o seu anúncio é pleno e o seu sacerdócio é abençoado. É o que somos para os outros que importa mais, do que aquilo que as pessoas são ou deveriam ser para nós. É mais isso. Versículo 13 a 17, continuando. Ainda que venhais a sofrer por causa da injustiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando o mal. E existe uma questão qualitativa no comportamento humano que tem a eternidade por medida. Isso eu sempre vou falar. De modo que o nosso sofrimento tem para nós eterno peso e glória. Por isso que Pedro pode dizer, ainda que venha a sofrer por causa da justiça, ou seja, ainda que por serem justos, por serem cristãos, vocês, ao invés de serem elogiados, são criticados, ao invés de serem privilegiados, são descriminalizados, ainda que isso venha a acontecer, bem-aventurados sois. Porque isso está, por assim dizer, na rota do ministério, na rota da vida com Deus. A possibilidade da contradição. E bem-aventurados somos se sofremos por causa disso. Bem-aventurados somos se sofremos por causa da justiça. Porque o nosso sofrimento momentâneo tem para nós eterno peso de glória, muito além de qualquer coisa que podemos imaginar. Isso é o que a palavra de Deus diz sobre o sofrimento do crente. Ou melhor ainda, sobre a qualidade do sofrimento do crente. Portanto, diz, não vos amedronteis com suas ameaças. E isso, de novo, vou relembrar o contexto, que contexto de perseguição, em que a igreja estava sendo ameaçada e com ameaças cumpridas. As pessoas estavam sendo presas, mortas, torturadas e viviam sob essa constante ameaça. Quem não estava preso poderia ser preso a qualquer hora. Havia essa tensão no ar de um contexto de perseguição por parte de Nero, por parte do Império Romano. Havia isso. E a exortação aqui é a exortação à coragem perante isso. É a coragem perante isso.
coragem sob fogo, coragem em meio à perseguição. Nós falamos muito aqui de coragem, de enfrentar, de vencer Davi, vencer gigante, etc. Mas aqui é uma coragem constantemente em teste, por causa das expectativas que havia naquela época. Portanto, não os amedronteis, não fiqueis assim atemorizados, porque se for da vontade de Deus, é melhor sofrer fazendo bem do que fazendo mal. Porque o sofrimento do crente ele tem um apelo eterno, que não é a mesma coisa que o sofrimento do mundano, que sofre simplesmente porque faz as coisas erradas ou porque não dá certo. Então, a permissão de Deus para o nosso sofrimento é imbuída do caráter qualitativo da vida naquilo que ela é perante a eternidade. Uma vida vivida segundo a justiça, que traz o sofrimento, essa vida é grata perante o Senhor e terá a vida eterna como recompensa. Não vos amedronteis, portanto. Não vos amedronteis. Para nós aqui é a possibilidade de perseguição. Estamos aqui no ano 2021, com vários fatos a ser acontecendo no mundo que apontam para uma perseguição futura da igreja. Estamos bem por enquanto. Estamos bem. E muitas vezes nos amedronta, nos assusta. Pessoalmente, eu não morro de amor pela expectativa de perseguição. Mas a exortação bíblica é que realmente nos fortaleçamos para que possamos resistir no dia mau. E depois de vencer tudo, permanecemos firmes. Essa é a exortação de Pedro que se associa com a exortação de Paulo no outro trecho. Terminando aqui o versículo 18 a 22, resumidamente, diz assim: porque também Cristo morreu para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhes subordinados anjos e potestades e poderes. Finalizando aqui, versículo 18 a 22, resumidamente, mas mesmo assim ficando bem longo, ficando um pouco longo, embora o resumo. Porque também Cristo morreu por nós para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, assim, sempre Jesus é o protótipo da renúncia e do sofrimento e das contradições do mundo. Sempre Jesus é o protótipo disso, sempre. A morte na cruz, as contradições, os açoites, o sofrimento de Cristo, são a base pelo qual nós também devemos não nos amedrontar e enfrentarmos o sofrimento por aquilo que nos está proposto. Morto na carne, mas vivificado no Espírito. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo é a vitória sobre a morte. É aquilo que nos dá, assim, a vitória sobre tudo. A ressurreição de Cristo é a vitória sobre a morte e é a garantia da nossa vitória também. Porque tudo vem da ressurreição de Jesus. A graça que opera em nós é a graça que ressuscitou Jesus dos mortos. E a vitória de Cristo é também a nossa vitória. A ressurreição de Cristo é a base também da nossa ressurreição. Então, morto na carne, vivificado no Espírito. Depois, em seguida, tem um trecho aqui, um trecho estranho, bastante estranho. Diz assim: no qual também, vivificado no Espírito, no qual também foi, e pregou os espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Será que ele quer dizer aqui? Um negócio estranho. Pregou os espíritos em prisão, né? O que diz isso sobre isso? Existem pelo menos duas opiniões principais sobre esse ponto. Duas opiniões, assim, de pessoas que se debruçam sobre essa passagem. Bom, lá em Gênesis 6, existe uma narrativa que diz assim, lá no comecinho da Bíblia, Gênesis 6, quando a Bíblia começa a dizer o modo como a humanidade foi se desviando e foi se piorando até haver o dilúvio, até acontecer o dilúvio, é imbuído de toda uma narrativa lá em Gênesis 6. E ali se diz que os filhos de Deus, vindo aos filhos dos homens formosos, vendo os filhos dos homens formosos, tomaram para si mulheres, aqueles que mais agradaram, e também diz que naquele tempo haviam gigantes da terra. Antes e depois desse tempo haviam gigantes da terra. E existe essa passagem que fala dessa maneira, é interpretada primeiramente uma interpretação mais comum, ou mais aceita, de que seria uma passagem interpretada espiritualmente, onde os filhos de Deus seriam a descendência piedosa de Sete, e as filhas dos homens seriam a descendência de Caim.
E isso traçando a sua narrativa do modo como a humanidade foi se desviando. Então, havendo casamento entre filhos de Sete, descendentes de Sete, que seriam os filhos de Deus, e as filhas dos homens, que seriam as filhas de Caim, uma descendência má, aquilo foi tornando assim, vai tornando corrompido o gênero humano, foi se corrompendo moralmente, até culminar no dilúvio. Essa é a interpretação comum. Agora, existe paralelamente a isso, existe um livro apócrifo chamado livro de Enoque, e nesse livro de Enoque, essa mesma passagem é dita de que esses filhos de Deus eram anjos que caíram, que desejaram as mulheres, que caíram, anjos, filhos de Deus eram anjos, que tiveram relações com as mulheres e nasceram gigantes, uma raça híbrida, que são chamados de nefilins. Então, os nefilins são o quê? Uma raça híbrida, supostamente de um cruzamento de mulheres com anjos. Isso no livro de Enoque. E algumas pessoas entendem que Gênesis 6 fala isso, a partir do que diz o livro de Enoque. As escrituras mesmo não falam isso, mas o livro de Enoque fornece base para esse tipo de interpretação, esse livro apócrifo de Enoque. Daí uma opinião de que esses espíritos em prisões seriam o quê? Quando veio o dilúvio, todos morreram, esses nefilins que eram gigantes, gigantes maus, no caso, morreram no dilúvio e os seus espíritos ficaram em prisão. Então Jesus teria proclamado a vitória e esses espíritos em prisão, que seriam os nefilins, os espíritos nefilins que morreram no dilúvio. Por isso que fala do tempo de Enoque, quando se preparava a arca nos dias de Enoque. Então, supostamente, esses espíritos são os espíritos dos dias de Enoque. Daí seriam esses nefilins. Essa é uma opinião. Essa é uma opinião que existe. Uma outra opinião é que havia um Sheol, uma palavra hebraica que significa, às vezes, significa sepultura, às vezes, e que dentro desse Sheol havia dois compartimentos. O paraíso, que era para onde uns homens piedosos, de Abraão, Isaac, Jacó, todos os piedosos do Antigo Testamento foram para esse lugar, e o Tártaro, ou o Hades, que seria o inferno mesmo, um lugar de condenação. Então, essas pessoas elas não iam diretamente para Deus quando morriam os piedosos. Eles iam para um lugar assim, que era um tipo de antessala do céu, ficavam lá em banho-maria, numa felicidade natural, mas não iam para a presença de Deus, porque Jesus ainda não tinha vindo, e não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Então, eles ficavam lá esperando. Daí, quando Jesus morreu, ele teria ido para esse lugar, essa morada dos mortos, e teria levado isso consigo. Aí, só quando Jesus ressuscitou, é que eles foram tirados de lá. E quem estava perdido, continuou perdido mesmo. Isso, inclusive, é um aspecto, assim, uma crença que era comum entre os judeus no Antigo Testamento. Entre os judeus se acreditava nisso, não no Antigo Testamento, mas entre os judeus se acreditava dessa maneira. Mas que também constou de uma fórmula, no desenvolvimento de uma fórmula, um credo que foi composto lá no segundo século, chamado credo niceno, ou credo dos apóstolos. É chamado de credo dos apóstolos, mas não foram os apóstolos que compuseram. Esse credo apareceu no século II, que é aquele credo que se recita na missa. Quem é católico vai saber disso. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, por aí vai. Não vou rezar o credo aqui para vocês agora, não. Mas tem um trecho desse credo que diz assim: foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado diante dos pais, por aí vai. Então, nesse trecho, foi crucificado, morto, sepultado e desceu à mansão dos mortos, era uma frase só a princípio. Foi crucificado e morto, ressuscitou ao terceiro dia, dizia isso originalmente. Depois foi acrescentada uma outra frase, desceu aos mortos, ou desceu à mansão dos mortos, como foi colocado depois. Esse desceu aos mortos, com o tempo, foi acrescentada uma outra ideia, de que ele teria descido à morada dos mortos, nesse sentido aqui. E na Idade Média, o catolicismo desenvolveu a ideia do limbus patrum, que é essa ideia de que os patriarcas, ou aqueles que morreram no Antigo Testamento, ficavam nesse lugar morno aí, não era nem céu nem inferno. Era um lugar de felicidade natural. E o credo, por esse desenvolvimento posterior de uma fase acrescentada, acabou falando isso. Então, existe uma crença assim, que é comum mesmo em meios evangélicos nesse sentido, de que as pessoas que morriam lá no Antigo Testamento não iam para o céu direto, iam para um lugar preparado, cheio de Abraão, essa coisa toda. Agora, essas duas ideias são as ideias principais. Essa dos nefilins, os espíritos em prisão seriam os nefilins, e os outros espíritos em prisão seriam também a alma daqueles que morreram no Antigo Testamento. Nenhuma dessas duas ideias tem base bíblica. O que a Bíblia fala? Não fala nenhuma dessas duas coisas. A primeira opinião é baseada no livro de Enoque, no livro apócrifo,
Tem na Escritura isso? Não, não tem. Todo baseado no livro de Enoque. E a segunda opinião, que é mais comum até entre os evangélicos, também não tem base bíblica. Por quê? Porque as Escrituras simplesmente não falam isso. O que as Escrituras falam? Não há realmente assim um texto assim como dizer, assertivo sobre isso em relação ao Antigo Testamento. Mas há textos que dão a entender isso. A coisa que a Bíblia fala claramente é a coisa que você pode entender a partir do que está escrito. Por exemplo, quando Jesus estava discutindo com os fariseus chegaram para Jesus, aliás, os saduceus, né, que não acreditavam em ressurreição, chegaram para Jesus e disseram: havia entre nós 7 irmãos, o primeiro casou e não teve filho, o segundo, o terceiro, até o 7º, depois de todo morreu também a mulher, porque havia aquele dever de levirato, que quando um irmão morria, o outro tinha que casar com a viúva. Então eles pegaram isso aí e disseram: ela casou com 7 irmãos, de quem que ela vai ser mulher depois? Se a ressurreição vai trazer todo mundo de volta, e ela vai ser mulher de quem? E Jesus falou: errais, não conhecendo nem a Escritura e nem o poder de Deus. Porque na consumação nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu. Né? Isso Jesus disse para os fariseus. E depois diz: quanto à ressurreição dos mortos, Deus não disse lá na sarça: eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Então, Deus não é Deus de mortos, sim de vivos, porque para ele todos estão vivos. Então, se Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, estavam mortos com relação ao mundo, estavam vivos diante de Deus. Isso que Jesus quer dizer. Ou seja, foram para Deus. Isso que quer dizer. Também a parábola de Lucas 16, a parábola de rico e Lázaro, também coloca a ação, por assim dizer, nos dias do Antigo Testamento, quando o rico pede para ir falar para os irmãos, e o Abraão, que é um símbolo do céu, né? Morre o rico, morre o pobre, e o rico vai para o inferno, nas parábolas, e o pobre é levado pelos anjos, ou seja, de Abraão, aos anjos, pelos anjos. Então, é uma figura do paraíso. E Abraão diz para o rico que ele não podia voltar a pregar para os seus irmãos, porque os irmãos dele tinham Moisés e os profetas. Então, por assim dizer, a cena acontece nos dias do Antigo Testamento. As pessoas eram julgadas e já iam para os seus destinos eternos. As Escrituras dão mais a entender isso, e não essa questão de ir para um lugar preparado, sei lá o que for. Essas opiniões são baseadas em livros apócrifos e em conceitos judaicos antigos. Então, o que realmente Pedro quer dizer aqui nessa passagem? Os eruditos dão traço aqui, porque não há realmente uma referência segura com relação ao que Pedro quer dizer aqui, quando ele diz que pregou os espíritos de prisão, os coisas rebeldes nos dias de Noé. Não dá para saber realmente o que Pedro quer dizer aqui. O resto, sim, dá a entender, porque aí fala que a arca é uma figura do batismo. Pô, aí começa a ficar mais coerente com o que nós temos nas Escrituras, porque o batismo é um modo pelo qual, passando pela água, se prefigura o novo nascimento, mergulhando e ressuscitando, conforme é feito no rito do batismo, que aqui nas passagens diz que não apaga pecados, mas é um testemunho pleno. Depois diz que Jesus, quando ressuscitou, ele está acima de todo principado, potestade e poder. Nós lemos lá em Mateus capítulo 28 que Jesus diz: toda a minha autoridade me foi dada no céu e da terra. Ide, portanto, pregai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa vitória de Cristo, a vitória que o colocou acima de todo principado e potestade, é o modo de conquista de todos os poderes por sua vitória na cruz, por onde ele despojou os principados e potestades e nos atribui a mesma vitória para que cumpramos a grande convicção baseada em sua vitória. Tá bem? Isso é o que eu de certo e de seguro que tem nas Escrituras acerca desta passagem. Amém? Deus abençoe os irmãos.